O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu do PT faz agenda em Teresina. A repórter Graciane Araújo está com ele, vai conversar ao vivo aqui para o Jornal Cidade Verde. Oi, Graci, uma boa noite para você. A gente já começa aí nessa abordagem com o ex-ministro e ex-deputado federal, falando um pouco sobre política, né? Sobre essa possível pretensão dele de voltar à vida pública. Boa noite para você. Olá, Nádia. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Nós estamos aqui ao lado do ex-ministro e também ex-deputado José Dirceu, que está aqui em Teresina, onde participou ontem de palestra a respeito de movimentos sociais, fortalecimento dos partidos políticos e segue aqui na capital. E como você mencionou, vai falar com a gente agora sobre política. Dirceu, boa noite. O senhor nunca se afastou da vida política, mas para as próximas eleições pretende disputar algum cargo? Boa noite. Boa noite. Está muito longe, né? 26. Vamos cuidar das eleições municipais. O ano que vem o PT renova suas direções. Eu quero trabalhar, ajudar nisso. E no final de 25 vou tomar uma decisão. Creio até por justiça, porque eu fui cassado injustamente, creio que eu mereço voltar para a Câmara dos Deputados. O povo de São Paulo me deu 3 mandatos, o último com mais de 500 mil de votos, que hoje seria mais de 1 milhão. E eu quero continuar o discurso que eu fiz no dia que me cassaram. Quero retomar o fio da história da vida política do nosso país e a minha. E sobre o atual cenário político, como o senhor avalia a relação Lula-Congresso Nacional? É uma relação de um Congresso conservador com um presidente de centro-esquerda. Muitas pautas são coincidentes, muitas não. E o Congresso hoje tem as emendas impositivas, o que lhe dá um poder extraordinário. Ele não pode executar essas emendas, mas ele tem o direito a elas. Então será sempre de negociações, de desencontros, muitas vezes porque nós não temos os mesmos pontos de vista, um Congresso conservador e um governo de centro-esquerda, mas há o interesse nacional. Por isso mesmo a PEC da transição foi aprovada, a reforma do IVA, a reforma agora do imposto de renda, todos os programas sociais do presidente o Congresso aprovou. Então é possível sim governar e conviver com esse Congresso, apesar que em alguns pontos não vamos concordar. Tá certo. Dirceu, a gente tem uma entrevista agora do estúdio, eu vou ouvir para repassar para o senhor. Bom, Graci, ainda sobre essa governabilidade, né, do presidente Lula e essa relação com o Congresso Nacional, é muito desproporcional o tamanho da bancada de apoio do presidente Lula à necessidade real de votos que o presidente tem no Congresso. Então, ainda sobre esse assunto, eu queria que você questionasse aí o Zé Dirceu, porque a ex-presidente Dilma teve muita dificuldade de levar essa relação e, por isso, acabou sofrendo um processo de impeachment, não teve a habilidade de conversar. Se essa habilidade do presidente Lula, ele acredita que vai ser suficiente para garantir a governabilidade dele? Dirceu, a Nádia pergunta se o senhor acredita que essa bancada, né, de apoio ao presidente Lula vai ser suficiente aí para ele fazer um bom governo até o final do mandato. Eu acredito que sim. O presidente reconhece que foi eleito por uma frente ampla, inclusive o vice dele, Geraldo Alckmin, veio, né, do Partido Social Democrata Brasileiro e depois do PSB, e compôs a sua base de governo a partir da própria vontade popular. Quem elege o parlamento é o voto soberano que elege o presidente também. Então nós temos que conviver democraticamente e muitas vezes apelar para a opinião pública, apelar para os movimentos sociais para nos ajudarem a governar, porque essa é a essência da democracia. As pressões, os conflitos se resolvem no parlamento e quando não há respeito à Constituição, no Judiciário. Eu torço para que o Brasil continue crescendo, como está crescendo, aumentando o emprego, a renda, não sofra nenhuma crise como nós estamos vendo em muitos outros países, certo? Pacificamente nós possamos governar o país, ter eleições agora, em 26, acho que isso é importante, manter a democracia. E o Brasil precisa cuidar do Brasil, porque todos os países estão cuidando de si mesmo. Então é a hora também de nós reindustrializarmos o Brasil, apoiarmos a educação técnica, o ensino integral para os jovens voltarem para as escolas, não ficarem nas ruas, apoiar a agricultura familiar para o Brasil ter
mais emprego, mais produção. Nós temos 3 milhões de famílias agricultoras que não têm assistência técnica, não têm crédito, não pode ter acesso à tecnologia. O Brasil é muito rico, tem muitas possibilidades. Tem a transição energética, ambiental, nós temos a Amazônia. Então o país pode e deve crescer se concentrar nas prioridades. A prioridade é distribuir renda para que o mercado interno seja forte, investir na educação, na tecnologia, reindustrializar o país, cuidar do nosso Brasil, democraticamente. Dirceu, e aqui no Piauí, o senhor também teve agenda com o governador Rafael Fonteles. Pode dizer o que foi discutido nesse encontro? Bem, viemos aprender, né? Porque o Piauí é um exemplo para o Brasil na área da educação, inclusive da educação técnico-profissional, porque hoje os jovens, além da educação integral que está sendo implantada, que praticamente está implantada, que é um exemplo para todo o Brasil, a educação técnico-profissional, na área de segurança pública também, que Teresina é o exemplo disso, é que eu acabei de chegar de Fortaleza, Teresina é o exemplo disso, certo? Na área do crescimento do PIB, o PIB do Piauí nas últimas décadas triplicou, né? E agora o governador já está olhando o hidrogênio verde, o porto, que está, a hidrovia e o porto, ou seja, além do crescimento da agricultura, dos cereais, o governador está preparando a juventude e o Piauí para o futuro, para a revolução tecnológica que está acontecendo no mundo. Fiquei muito satisfeito, certo? E impressionado, inclusive. Eu acho que é um bom exemplo para o Brasil. Dirceu, a gente tem mais uma pergunta do estúdio, estou ouvindo, Nádia. Graciane, eu sei que ele já disse que é muito cedo para falar de 2026, mas dentro do Partido dos Trabalhadores, a possível sucessão do presidente Lula já é discutida? É Lula ou um outro nome que está sendo discutido no PT? Dirceu, a gente vai voltar à questão do cenário político. O senhor falou que para falar sobre as eleições ainda está um pouquinho distante. Aí, internamente, o PT já discute quem será o sucessor do presidente Lula. O nome discutido é o dele, existem outros nomes? Não. O Lula vai se suceder, espero que seja a vontade da maioria do povo brasileiro em 26. 2030 está muito longe, mas nós temos lideranças novas. Aqui mesmo nós temos o Rafael Fonteles, na Bahia temos o Rui, em Pernambuco temos o João Campos do PSB, nós temos em Alagoas o Renan Filho, temos o Haddad em São Paulo, o Camilo Santana aqui no Ceará. Felizmente o Brasil tem jovens, novos nomes e o país poderá, quando chegar em 2030, certo? Do PT e os partidos aliados escolherem um nome. É importante que os jovens assumam a política, certo? Porque a política, quando ninguém assume, alguém assume. A participação da juventude, nós estamos fazendo um grande esforço e a eleição do Rafael Fonteles aqui é um exemplo disso. É isso, Nádia. A gente fica aqui com o ex-ministro José Dirceu, que cumpriu a agenda ontem, hoje e até amanhã fica aqui pela nossa capital. Eu volto com você. Obrigada, viu, Grace, pela entrevista. Muito obrigada. Uma ótima noite para você.